Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós hoje vamos refletir sobre considerações, conselhos que o apóstolo Tiago deixou na sua carta, na sua epístola. Sabemos que Tiago era irmão de Jesus, meio-irmão, através de Maria, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e não por José. E ele deixou na sua carta recomendações e conselhos muito importantes para a nossa caminhada. E nós podemos começar dizendo que Jesus, o Filho de Deus, apesar de toda a sua divindade, apesar de toda a sua perfeição, porque nele não havia qualquer pecado, ele não foi reconhecido por muitos, inclusive pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Maria e José tiveram a revelação de um anjo, então acredito que eles tinham essa consciência da divindade de Jesus, mas os seus irmãos não tiveram essa revelação por muito tempo, pelo tempo que ele conviveu ali na sua casa. E em João 7, de 1 a 5, nós lemos o seguinte: E depois disto, andava Jesus pela Galiléia e já não queria andar pela Judeia. Por que não queria andar pela Judeia? Porque os judeus, o seu povo, o povo para quem ele veio, queria matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe então os seus irmãos a Jesus: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Mas Jesus não queria ser conhecido, ele não queria ser aplaudido pelos homens, ele queria se revelar aos homens. Então os irmãos não tinham esta consciência, porque nem eles tinham tido a revelação da divindade de Jesus. Jesus não queria aplausos de homem, ele não queria ovações pelo que ele fazia, pelas obras que ele fazia. Ele queria revelações, que seu povo, que seus irmãos, que sua família tivesse revelação de quem era ele. Continuando, se fazes estas coisas, diziam os irmãos de Jesus, manifesta-te ao mundo. Porque eles disseram tudo isso, João conclui, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então nós vemos por essas palavras do apóstolo João, que seus irmãos, como falamos acima, e também Tiago, que era um dos seus irmãos, mas depois eles teve a revelação de Jesus, eles não criam no ministério de Jesus. Como podemos ver, Tiago foi um descrente com relação ao ministério de Jesus, mas essa postura de Tiago, ela foi mudada. E nós vemos isso, constatamos isso em 1 Coríntios 15, de 3 a 7. Vamos ler. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é Paulo falando nas epístolas aos Coríntios. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo então diz, ele foi visto por Cefas, que era Pedro, e depois pelos 12, depois da sua ressurreição. Depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, depois dele ter ressuscitado, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois de todos os apóstolos. Então Tiago só teve esta revelação da divindade de Jesus depois da ressurreição de Jesus. Quando ele estava aqui na terra, revestido da humanidade, fazendo as obras do Pai, Tiago não reconheceu, não teve a revelação de quem era o seu irmão. Uma outra passagem que confirma esse reconhecimento de Tiago está na sua epístola, Tiago 1, verso 1.
quando ele mesmo se declara, iniciando a sua epístola, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele já tem a convicção de que Jesus Cristo era o seu Senhor. Como sabemos, Tiago era meio-irmão de Jesus, filho de Maria, que se converteu à fé cristã, tornando-se um líder da igreja em Jerusalém, até que ele foi torturado, apedrejado e executado pelo Sinédrio no ano de 62 depois de Cristo, por não querer negar a fé em Jesus. Então veja a mudança que houve na vida de Tiago. A revelação que ele teve de Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e se colocou como servo de Jesus, do próprio Deus. Ele só teve depois que Jesus ressuscitou. Mas esta revelação foi tão firme, tão clara, tão evidente, que ele foi apedrejado, torturado, porque ele se recusou a negar sua fé em Jesus Cristo. Talvez um dia nós sejamos confrontados nesse nível, né, de termos que manter a nossa fé em Jesus Cristo, independente das consequências que nós vamos experimentar. Então, a epístola de Tiago, você pode abrir sua Bíblia agora, lá na epístola de Tiago, lá no final da Bíblia. Ele não foi apóstolo de Jesus, tem outro Tiago que foi apóstolo, mas esse daí é o meio-irmão de Jesus. E na epístola dele, a sua epístola foi escrita e encaminhada para ser lida em várias igrejas daquela época, onde ali estavam os judeus convertidos ao cristianismo e que andavam dispersos por toda a região da Fenícia, da Chipre e da Antioquia da Síria. Os judeus foram dispersos porque foram perseguidos por causa da fé de Jesus. Então Tiago escreveu esta carta a esses judeus convertidos ao cristianismo que estavam dispersos naquela região. E quando nós lemos essa epístola, nós podemos ver que essa epístola é como se fosse um remédio para todos os cristãos. Vamos ver por que nós podemos interpretar desta forma. Tiago começa enaltecendo o lado positivo das provas, nas quais todos nós passamos. Você passa provas, eu passo provas, todos aqueles que seguem Jesus passam provas. Mas Tiago olha aí as provas de uma forma positiva e não negativa. E ele pede que nós encaremos esses momentos de provas com grande alegria. Por que devemos encarar as provas com alegria? Porque nas provas nós vemos algumas finalidades, alguns benefícios, como o aperfeiçoamento da nossa paciência, por exemplo. Nós temos que ser pacientes nas provas, porque às vezes elas duram muito tempo. Mas se nós temos fé em Jesus, nós devemos olhar o lado positivo dessas provas. Elas estão aperfeiçoando em nós a paciência. Estão também aperfeiçoando em nós a perseverança, para podermos suportar essas provas sem ofender a Deus. Porque a nossa primeira reação é se voltar contra Deus quando estamos passando por provas. Então, toda prova que nós passamos, ela tem um grande objetivo. A nossa justificação, por exemplo, é um objetivo. Nós vamos nos tornando mais justos, mais parecidos com Jesus, que é o justo. Ela também contribui para a nossa santificação. E cada vez que nós nos santificamos mais, nós temos a oportunidade de estar mais perto de Deus. E quando nós estamos mais perto de Deus, nós começamos a usufruir da sua bondade, da sua benignidade, da sua justiça, da sua misericórdia, do seu amor. Então, as provas têm esse lado positivo que Tiago está ressaltando na sua carta.
E nos momentos de provas, qual deve ser a nossa postura? Nós devemos pedir a Deus com fé no coração, que Ele derrame a sua soberania para nos revelar qual é a obra que Ele quer realizar em nós através daquela prova. Porque Deus não faz nada em vão. Se você está passando alguma prova no seu matrimônio, ou com seus filhos, ou no seu trabalho, ou enfrentando alguma enfermidade, acredite que Deus quer realizar algo em você, que vai lhe beneficiar, vai lhe aperfeiçoar, vai lhe santificar mais, porque Deus não faz nada em vão. Mas nós precisamos ser pacientes e perseverantes e ouvir a voz de Deus para não blasfemarmos contra Ele. Ouvir a voz de Deus para Ele nos dizer: não, você está passando por tudo isso, porque eu quero realizar esta obra em você. Como Ele fez com Jó. A prova que Jó passou, que foi muito dura, no fim teve um grande benefício. Ele estava agora vendo Jesus, vendo a Deus face a face. Um outro entendimento que nós devemos ter com relação às provas ou às tentações é que Deus não tenta ninguém. Precisamos ter esse entendimento. Deus não vai lhe tentar. Sabe quem é que vai lhe levar à tentação? É a sua própria natureza de pecado. É a minha natureza de pecado que ainda está aqui dentro de mim. Mesmo eu já tendo a Cristo aqui dentro, mas ainda estamos em guerra aqui dentro, essa natureza que nos leva ao pecado. Essa natureza que atrai a tentação. E, atraindo a tentação, nós podemos cair em alguma cilada. Veja o que Tiago deixou no capítulo 1, de 13 a 17. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Nunca diga isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ele não é tentado pelo mal porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele também a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado, enganado pela sua própria concupiscência, pela sua própria natureza caída. Depois, havendo a concupiscência concebido, então dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte espiritual, o afastamento nosso de Deus. E ele dá um conselho para todos nós, não só os da sua época. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, não faça um raciocínio errado, dizendo que é Deus que está lhe tentando, que é Deus que está levando você a tal prova. É essa natureza de pecado que ainda está em nós, que precisa ser morta. E que ela que atrai a tentação, ela que atrai e gera o pecado. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, do alto, de Deus, descendo do Pai das luzes. Só vem boas dádivas, só vem dom perfeito, não vem tentação, não vem prova. Ele permite que passemos pelas provas porque Ele sabe que as provas vai contribuir para que nós sejamos mais aperfeiçoados. E essa natureza de pecado, ela vai se tornando pequena a cada prova, vai se diminuindo. E nós vivemos uma santificação maior. E ainda Tiago diz: no Pai das luzes, que é Deus, não há qualquer mudança e não há qualquer sombra de variação. Deus nunca muda, Ele é imutável, é um atributo dele. Ele sempre agiu assim, Ele sempre quer derramar boas dádivas e dons perfeitos sobre cada um de nós. Então, o que nós vivemos, as provas que nós vivemos, as tentações que nós caímos, é devido à nossa natureza de pecado. Então, quando nós olhamos para o mundo e nos sentimos atraídos por ele,
devido a essa nossa natureza pecaminosa, aí nós podemos cair na tentação e assim nós vamos manifestar o pecado. Nós não podemos culpar a Deus por isso, pois essa situação não foi enviada por Ele, mas foi causada pela natureza do pecado que ainda carregamos. Mesmo já sendo crentes, inclusive, nós estamos sujeitos a tentações. Pois em nós há um confronto diário entre essa natureza de Cristo que já está em nós, crescendo a cada dia, e a natureza adâmica, que é a natureza de pecado que nós herdamos de Adão e Eva. É uma guerra constante, é uma guerra entre o bem e o mal, é uma guerra entre o nosso querer e o querer de Deus. Então vamos ficar bem atento a isso, porque nós vivemos isso a todos os dias, a todo momento. Tiago, na sua carta, é muito objetivo nos seus conselhos, né, aos cristãos judeus daquela época, e que serve para todos nós. Essas recomendações nós temos também que deixar claro que é para cada um de nós hoje, pois nós temos esta natureza carnal. E Tiago não tinha nem ideia de que a sua carta iria atravessar fronteiras até chegar aos nossos dias. Talvez as mensagens que você está pregando, que você está gravando, os conselhos que você está dando, não vai ficar só neste momento. Ela vai atravessar fronteiras, ela vai atingir corações de pessoas que ainda virão fora da nossa época. Então, não nos deixemos enganar pelas dádivas e dons que não vêm do alto. Porque as dádivas e dons que vêm do alto são dádivas boas e são dons perfeitos. Uma outra recomendação também que Tiago nos deixa e que nos ajuda para não cairmos na tentação é sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. São recomendações cheias de prudência. Você saber ouvir, você controlar a sua língua, a sua fala, para não ofender a outros, e você controlar, conter a sua ira. São recomendações cheias de prudência e de sabedoria, porém não são fáceis de serem praticadas, não é verdade? Para nós termos este domínio, nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo, que tem como uma das suas manifestações o domínio próprio. Como é que está o seu domínio próprio? Você está conseguindo se conter, dominar o seu ímpeto, a sua ira? Para você não pecar, desenvolva o domínio próprio na sua vida. O domínio próprio vai lhe ajudar muito a não pecar e você vai crescer na sua caminhada. Então, ser prontos para ouvir significa que os nossos ouvidos devem estar atentos aos conselhos dos mais velhos, que já viveram experiências maiores do que nós, aos conselhos dos nossos guias espirituais, porque também já passaram por grandes experiências, está lidando com o outro, com o próximo, sendo um guia espiritual, está vivenciando não só as suas experiências, mas também a experiência do outro. Então, ser prontos para ouvir é não nos deixar envolver pelos nossos pensamentos, pelos nossos achismos, mas nós buscarmos pessoas confiáveis, que estejam caminhando com o Senhor e ouvir e pedir os seus conselhos e a sua opinião sobre determinada situação. Tardios para falar, o que é que significa? Significa que nós devemos conter a nossa língua para não falarmos precipitadamente. Porque quando nós falamos precipitadamente, nós dizemos coisas inadequadas ao outro, que depois até nós nos arrependemos muitas vezes.
Muitas vezes nós ofendemos, nós injuriamos, nós maldizemos o outro, nós agredimos o outro com palavras. E quando esse clima está tenso e quente, e nós entramos no calor das emoções, com certeza nós iremos pecar. Então, ser tardios para falar é uma atitude prudente e sábia. E você vai ser abençoado por Deus se você tiver este domínio próprio para conter a sua língua. Veja o que é que nós lemos em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, nós podemos trazer vida ou podemos trazer morte espiritual ao nosso irmão quando nós não contemos a nossa língua. A nossa língua é muito poderosa. Tenha cuidado com a sua língua e procure ser tardio no falar. Em Tiago 3, de 2 a 10, nós lemos: porque todos tropeçamos em muitas coisas, não é verdade? Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Então veja que a perfeição está ligada a você não tropeçar nas suas palavras. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. Não é assim que o homem faz? E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os barcos, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um bom pequeno leme para onde quer que você deseje levar ele, dirigir ele, aquele que governa o barco. Assim também a língua é um pequeno membro. E a nossa língua gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Não precisa de muito fogo, é só uma faísca, começa um incêndio em um grande bosque. A língua também é um fogo. A nossa língua é muito poderosa. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então vamos ter muito cuidado com a nossa língua, ela é muito poderosa. Com a nossa língua nós podemos amaldiçoar o outro e nós podemos também bendizer a Deus e Pai. E nós podemos também amaldiçoar os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Então isso é uma coisa muito séria. Essa passagem de Tiago nós devemos ler todos os dias, porque é muito difícil nós contermos a nossa língua. Mas nós precisamos desenvolver esse domínio próprio. Porque se você contiver sua língua, você pode se tornar uma pessoa até perfeita. Tardio para se irar, outro conselho de Tiago. Em Mateus 11, 29, nós temos uma recomendação de Jesus e ele se coloca como exemplo quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E se você aprender de mim, que sou manso e humilde, você encontrará descanso para a vossa alma. Então, em vez de você se irar contra o outro, aprenda de Jesus. Ele não teve momento de ira na sua caminhada aqui. Ele suportou com paciência e com perseverança tudo aquilo que ele estava passando. O sentimento de ira destrói a nossa alma e tem reflexos, inclusive psicossomáticos, para o nosso corpo. Pode gerar, inclusive, doenças e doenças graves. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais. Quando nós somos facilmente irados e usamos palavras agressivas e não estamos prontos para ouvir o conselho de outros mais sábios,
nós causamos em nós uma desordem emocional. E essa desordem emocional pode trazer doenças para o seu corpo, inclusive gastrite, por exemplo, insônias, pode acontecer, dores de cabeça e até mesmo câncer, que é multifatorial, mas a desordem emocional pode contribuir muito para esta enfermidade. Em Tiago 1,20, ele diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Esse é o título dessa mensagem. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, através da sua ira. Porque você ficou indignado com alguma coisa, você não vai fazer justiça. Porque quem faz a justiça é Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não é santa. A Bíblia diz que a ira de Deus é santa. Mas a ira do homem não é santa. Ela não produz bons frutos. Ela não é frutífera. Então nós podemos concluir essa mensagem dizendo que esses simples e importantes conselhos que nós vimos até aqui, eles se aplicam em vários âmbitos da nossa vida, como a nossa vida familiar, principalmente porque estamos numa convivência mais próxima um com o outro, no trabalho, na própria igreja, na vizinhança, no condomínio que você mora, todos os âmbitos da sua vida. Seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e seja tardio para se irar, porque a sua ira não opera a justiça de Deus. Deixe que Deus faz a sua justiça, porque Ele é puro, Ele é reto e Ele é santo. Ele vai saber agir da forma adequada. Não precisa que você queira agir segundo a sua justiça. Essa mensagem eu quero deixar para você nesse dia, refletir, é uma mensagem muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. E vou concluir lendo aqui Tiago 1, 23 e 24. Veja o que ele diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor da palavra, ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se. Se contempla e vai embora. E logo se esquece como era. Então, se alguém é ouvinte da palavra, mas não cumpre, não coloca em prática na sua vida, ela vai ouvir, ela vai esquecer aquela palavra. Mas se nós ouvimos e nós praticamos esta palavra, ela vai ficar impressa no nosso coração. E esta palavra impressa no nosso coração é que nos vai trazer o domínio próprio sobre qualquer situação que nós tenhamos que enfrentar. Então, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo aos seus amigos, aos seus familiares, ou sem família. Tenha um domingo abençoado e no próximo domingo nos encontraremos. Até lá!